Olá, turma! Vamos iniciar nossa segunda aula da jornada Florescer Arco-Íris. Eu espero que esse áudio não esteja tão estourado, porque meu celular ficou num local um pouco úmido e não secou o suficiente, mas eu vou gravar essa aula e fé que vai dar bom. Primeiro de tudo, a aula não tem tema, porque eu já percebi que eu escolho um tema antes de começar. Aí eu vou falando, vou ali sendo guiada pela minha essência. Quando chega no final, eu falei de outra coisa. E aí a outra coisa virou o tema central. E aí quando eu vou ouvir o vídeo novamente para poder postar, eu percebo que na real ele é sobre um outro tema central. E aí eu fui costurando, né, temas nisso. Então não tem tema, vocês escutam com o coração e aí no final vocês descobrem do que a aula se trata. Na real, né, gente, quando eu vou colocar no YouTube já vai ter um tema, então isso daqui vocês podem ignorar. Partindo do ponto criatividade, a criatividade, né, a vida criativa que nos convida. A criatividade, ela é um convite para o novo, é um convite de transformação. Então, toda vez que você quer mudar, que você percebe algo em você ali partindo de um ponto racional, que tô ligada que eu preciso mudar isso daqui, né, para viver melhor, para me sentir melhor, e se convida mesmo para uma transformação. Pode ser que, nesse momento, venha uma vozinha. Todo mundo já deve ter experienciado isso num processo de mudança, num processo de ressignificação, de vou buscar ferramentas para me ajudar. E beleza, encontrei. Você vai colocar em prática lá o que, né, você aprendeu, e aí uma vozinha fala, cara, é melhor não. Eu acho que não vai dar certo, eu acho melhor você ficar de boa. Vai que você inicia esse rolê e você se machuca. Vai que você se decepciona, vai que as pessoas te machucam de novo. E aí tem aquela ferida lá que tá aberta ainda, que você não olhou, que você não teve condições, ou só ignorou, deixou pra lá, não quis olhar, com medo ou de sentir mais dor, de reviver aquele momento. E às vezes até porque não entende ainda. Não entende o que causou e não quer mesmo acessar e foi deixando pra ver se cura sozinha. Vai que ela vem à tona e vai que dói mais. Eu lembro de ter falado uma vez que a gente tem medo que uma mão se aproxime da nossa ferida, e às vezes é a nossa própria mão, galera, sabe? Então, tipo assim, você quer ir até lá pra fazer um curativo, mas aquele local, ele tá tão ferido, aquele local em você, né, essa ferida psíquica, ela tá tão aberta e tão, sabe, tão exposta por tanto tempo, e como ela não foi olhada em nenhum momento, ela tá tipo assim, sabe? Ainda doendo como no início. E aí a sua mão se aproxima para levar um curativo, para olhar até assim, o nível da inflamação que aquele local em você não quer, sabe? Tipo, não. Fragmenta, pensa nisso como uma pessoa ferida que você vai lá pra tentar ajudar e ela não quer, sabe? Não se sente segura pra deixar você tocar ali. E é exatamente essa sensação de não tocar. E aí você vai recusar sua própria ajuda, porque aquela ferida ainda tá muito exposta. E aí tem que, sabe, é todo um processo de gentileza, de calma para poder adquirir segurança, para passar segurança para esse local em você, que é psíquico e que é emocional também. Que precisa ser curado, mas que precisa sentir seguro para permitir que a cura chegue, que a mão se aproxime. Por quê? Porque esse local, ele vai sempre achar que a mão que está se aproximando é a mesma que quer ferir de novo, tá? Por causa daquela percepção do início, de uma ferida que veio do externo. Porque sempre as nossas feridas, elas vêm de um local de fora. E a gente vai entender isso no processo com a criança. Então, pode ser que toda vez que você queira mudar, toda vez que você queira fazer algo novo por você, algo que você compreende que é necessário, você não consiga. E aí vozes sabotadoras, sentimentos sabotadores ficam te bloqueando ali, sabe? Energeticamente,
mentalmente ali aquela fala de tipo, ai, por favor, né? Você acha que você dá conta? Você acha mesmo que você dá conta? Ou você vai de novo pra esse? Pra que novo aqui? Tá tão bom, tá tão confortável que você vai inventar. Vamos ficar aqui, tá de boa, que a gente já conhece. E aí você não consiga dar esse passo, não consiga essa mudança, não tenha força, não tenha ânimo pra fazer, pra concluir o que você se propôs a mudar e depois fica sem entender. Tipo, eu sei que eu preciso da mudança, mas eu não tô conseguindo. E aí a gente vai iniciar falando que essas vozes sabotadoras, essas emoções sabotadoras, elas vêm de um local do início. Para se autoconhecer, você vai ter que olhar para o início. E o início é na criança. Seja lá do início da espiral, que é na concepção mesmo, onde a fecundação ali e tal, onde você é gerado, até você nasceu, foi experienciando a vida e aprendendo com o externo. Dentro da barriga da mãe, a criança, ela aprende a se nutrir do externo. Então ela tá ali confortável, recebendo toda a nutrição de fora. Nutrição emocional, nutrição de alimento, para lá. Vem pro mundo essa criança. Ela vai começar a aprender sobre a vida olhando pro externo. E assim, a gente está sempre buscando o tal do amor, galera. Que coisa doida e linda. E aí, no momento, a maior manifestação do amor na Terra é o próprio. No momento que essa criança, ela sentir que o amor próprio dela não é suficiente, ela vai buscar isso fora. E aí, o que acontece? Quando ela sentir que não estão dando para ela esse amor, ela não está recebendo do externo, né? Externo quem? Pai, mãe, professora, tio, tia, todo mundo ali à volta dela na infância dela. Se ela não tá recebendo, se ela sentir que ela não tá recebendo esse amor, ela vai, sabe, tipo, ressentir aquilo. Peraí, não. Se ela achar que não tá recebendo o suficiente, percebam, tá recebendo, mas não é o suficiente. Ela também vai ressentir. E esse é um sentimento infantil. Esse achar que não tá recebendo o suficiente, eu quero mais, essa birra, sabe? Do eu tô buscando no externo, mas não tô me entregando ou não tô me entregando o suficiente. Ah, o que que A tem a ver com B? Quando você se propõe a um movimento de transformação, você tá indo nessa espiral evolutiva que é crescimento. E aí, o que te impede de crescer, que é essa voz sabotadora, é infantil. Porque quando a gente pensa nisso de eu não consigo crescer ou algo que impede de crescer, remete ao infantil. Então, anota para quem estava curioso em compreender o que são pensamentos infantis, crenças infantis, é isso daí, é o que te sabota. O que sabota o teu crescimento é infantil. E aí tá, por isso trabalho com criança exterior é importante. E aí essa criança vai ressentir essa situação. E por quê? Porque ela quis se sentir amada e sentiu que não recebeu, ou que foi rejeitada, ou que foi abandonada, ou que foi excluída, e sabe? N coisas que pode ter acontecido na sua infância. E aí tá bom. Também tem a questão do que a criança ela tava indo buscar, porque como era esse movimento de estar sempre buscando no externo algo para você compreender seu mundo interno lá na infância, primeiro eu preciso sentir esse afeto para eu entender o que é afeto comigo mesma. E aí, toda vez que essa criança foi buscar alguma coisa, ou quis pedir alguma coisa e não soube comunicar, ela ressentiu. Ressentiu o externo. Por quê? Pela falta de encorajamento de comunicar. Porque muitas vezes ela não soube pedir, ela teve vergonha de pedir, teve medo de pedir o que queria, ou comunicar o que estava querendo de verdade. E aí esse bloqueio no não pedir, a falta de encorajamento para comunicar. Percebam a importância desse ponto, sabe? Porque aqui, ó, vocês estão aqui para aprender a maternar. Gente, encorajamento infantil é muito importante. Muito, muito mesmo. Tem crianças que não têm repertório de incentivo. Nunca se sentiram incentivadas a nada. Nunca se sentiram encorajadas a nada. Mas sabem muito bem o que é
punição. Lembra daquele vídeo que eu postei no Stories? É esse ponto mesmo. Vou colocar ele aqui nesse pedacinho do vídeo pra vocês. تو تنبیه میدونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ تشویق یعنی چی؟ ها؟ نمیدونی؟ Perceberam? Essa falta de encorajamento, ela reverbera muito na nossa vida adulta, mesmo. Essa criança que naquele momento ela não soube comunicar o que ela queria, então ela assim, fui pro mundo experienciar, aí senti que eu precisava de alguma coisa para me nutrir, quis, mas não soube pedir, não soube comunicar, teve medo de pedir, medo de comunicar, gerou nessa criança uma sensação de incompreensão, de sentir incompreendida, né, perante o mundo, perante aquelas pessoas que a cercavam na infância, em todos os ambientes que ela frequentou. E aí é assim, tipo, cara, a criança ela tá entendendo o próprio mundo interno, olhando pro externo. E aí, como assim? Eu tô precisando de uma coisa, ninguém tá reparando que eu tô precisando, eu não sei como comunicar, ninguém se importa, ou não tem espaço, não tem encorajamento para que haja comunicação e aquilo vira um gatilho de raiva, de tristeza e que gera uma ação oculta de vingança, de manipulação. E aí, antes de entrar nesse da manipulação que vem do sentimento infantil, eu quero que vocês anotem que um dos principais papéis hoje, enquanto adultos, olhando para a criança de vocês, que é uma parte de vocês, então de autocuidado mesmo, é você se encorajar à comunicação. Que talvez a gente não tenha aprendido, não tenha repertório. Talvez tenha aprendido a comunicar certas coisas e outras não. Gente, eu vou ter que beber muita água porque minha garganta tá inflamando e tal. Eu tô tomando remédio, mas enfim, eu tô sentindo muito. E aí tá. Encorajar a comunicação, tá? Na vida adulta. Por quê? Aí esse gatilho gerou nessa criança a raiva e a tristeza que nem ela compreendeu. Só que a ação oculta em cima dessa raiva, dessa tristeza de não ser compreendida, de não receber do externo o que eu queria, vai me levar a fazer uma vingança. Do tipo assim, ele não me deu o que ele quis, né? Beleza, vou me fazer ser notada. E aí eu vou falar sobre como que a criança faz isso e faz um paralelo com a sua vida adulta. Perceba se você não tá replicando isso na sua vida adulta. A criança, ela é manipuladora quando ela quer se nutrir daquilo que vem de fora. Ela começa a se tornar, né, manipuladora quando ela continua. Porque assim, não ter recebido do jeito que ela queria não tá bom, né? Tipo assim, não vou ficar satisfeita. Eu quero, porque ela tá buscando essa nutrição. É assim que ela vai estar aprendendo a experienciar a vida nesse nível. E aí, sabe quando você quer que... Você sente que todo mundo te deve alguma coisa, você tá buscando isso fora, tipo, eu mereço sim receber isso do meu pai, da minha mãe, do meu namorado, da minha tia, dos meus avós, das minhas amigas, atenção, cuidado, qualquer coisa, gente, qualquer coisa que você tá buscando e colocando na conta do externo, que não seja você mesmo pra te dar isso. E quando você não recebe esse reconhecimento que você estava esperando, me diz se eu tô mentindo. Sabe aquela vozinha, a voz lá do subconsciente que trama uma vingança pra você conseguir aquilo que você quer? Quem nunca, sabe? Quem nunca? Vamos começar a ser sinceros. Isso daí é um ressentimento. Essas questões de comunicação, elas são muito sabotadoras, cara, na nossa vida adulta. Então, olhem pra isso mesmo com o olhar de adulto e com a gentileza também, tá? Do adulto, que se coloca, que abaixa pra olhar olho no olho de uma criança, se coloca no mesmo... Não lembro qual é essa palavra, que ela, e dá o espaço dela para perceber quais são as suas atitudes infantis.
aquela birra que a gente dá quando a gente não recebe o reconhecimento que a gente acha que merece do outro, entendeu? Tipo assim, mas você não tá vendo que eu sou tão boa pra você? Como que você não conhece? Não consegue reconhecer, não consegue me mandar uma mensagem de bom dia, não consegue estar disponível pra mim, tipo, por muito tempo, porque tem uma coisa aqui, né, gente? Uma coisa é você cobrar ali dentro de uma relação o que é recíproco. Outra bem diferente é a birra que a gente dá quando a gente acha que não tá recebendo suficiente, a pessoa já tá dando o melhor dela e você birra. Quando você vê que for birra, aí é sentimento infantil. Quando você perceber que você tá sendo coerente, por isso que aqui existem duas pessoas coexistindo. Sua criança interior, o seu eu adulto, para você não se perder nesse processo de autoconhecimento. É para você observar onde que tem comportamento infantil, não para você ir levar para os extremos. Ah, isso aqui é da criança, isso aqui é do adulto, ou isso aqui tudo é da criança, isso aqui tudo é do adulto. Não, as coisas estão correlacionadas do mesmo jeito que criança interior e eu adulto estão coexistindo juntos. Então, a birra é aquela trama por vingança, a birra que a gente dá quando acha que o outro tinha que me compreender, ele tinha que saber. Beleza, você comunicou? Você comunicou no início da relação, você comunicou durante a relação, comunicou de forma assertiva. Porque às vezes a gente dá uns gritos, a gente manda indireta, a gente faz achando que só porque o outro tá vendo você fazendo por ele, ele é obrigado a fazer por você de volta. Tá, beleza, tudo bem, suas questões pessoais aí. Mas, cara, você comunicou em algum momento para cobrar alguma coisa? A comunicação precisa ser clara, porque ninguém é obrigado a ter bola de cristal, tá? E aí, dentro de todas as relações, não só da amorosa. Então, essa birra, esse sabotador na comunicação, ele é infantil e vem de um local onde aquela criança não soube comunicar, ressentiu quando o externo não entregou e aí raiva, tristeza, raiva, tristeza. Uma vez, gente, que absurdo. Eu tava com muita dor, assim, gripe e tal. E aí, só que eu já tava tomando remédio. Só quando você começa a perceber que vai gripar, você dá-lhe remédio pra não sentir ou pra evitar. Só que aquilo estava acontecendo dentro de mim, tipo febre interna, e aí dor de garganta. Toda vez que dava aquele período entre um remédio e outro, eu já voltava a sentir os sintomas. E com remédio eu não sentia. E aí eu saí, né, com a minha irmã, assim, pra comprar um negócio. A gente pegou um chuvisco e tal. E meu corpo sentiu tudo aquilo de novo, só que o remédio estava agindo, então eu não estava sentindo, mas estava sentindo irritação, negócio. E aí foi passando o efeito do remédio, foi me dando uma dor de cabeça, foi me dando garganta inflamada de novo, e aquela febrezinha enjoada, dor no corpo. E a gente tava conversando de boa sobre o negócio, cara, do nada a menina perguntou uma coisa pra mim, eu só sei que eu comecei a gritar, falar, ai, me deixa, ai, porque não sei o quê. Ela falou, cara, você tá surtando, garota. E eu falei, ai, você não entende, me deixa na minha. Você não dá o espaço das pessoas. Uma birra colossal. Uma birra colossal que eu dei falando assim, ai, você não entende que não sei o que, tipo, jurando que ela tinha que compreender que eu estava me sentindo mal, logo eu não queria mais conversar, só que eu não comuniquei isso antes, eu nem sabia de onde estava vindo, tanto que teve uma hora que eu falei, aí ela falou, ah, você desconta suas coisas nos outros, eu, ai, me deixa em paz, tipo, sabe, tipo, não quero nem falar sobre isso. E eu fui pro meu quarto e falei, cara, mas por que eu fiquei tão irritada de uma hora pra outra? E aí quando eu fui, sabe, tipo, estado de presença, fui observando o meu corpo, ele estava reativo, né? Eu tava já sentindo as coisas daquele, falei, cara, eu vou tomar um remédio, meu mal é esse. Eu tô sentindo dor, eu não descansei, eu peguei ainda chuva, e aí eu não tô me respeitando, não comuniquei pra ninguém que eu tava doente, inclusive. Ainda queria que os outros adivinhassem que eu não tava de boa pra conversar. Gente, que absurdo. Aí nesse dia eu escrevi um texto que eu postei um dia desses sobre por que eu acho que o outro tem que adivinhar o que eu sinto. E aí vem desse local da criança, gente, tá? Comecem a olhar pra isso, da nossa não comunicação. Em algum momento essa criança,
não soube comunicar. E aí, talvez a gente tenha crescido sem esse repertório. Tem pais que não comunicam, que não conversam, e aí tem toda uma questão ali, né, na família, e de muitos cenários possíveis que possam ter ocorrido com você e que você seja capaz de perceber onde não rolou essa comunicação assertiva e você não aprendeu como falar de sentimentos. Eu percebo algumas pessoas nas terapias da criança interior que não conseguem falar o que sentiu na hora, que se sentem tipo, olha, eu sei que eu senti um caos de emoção, mas eu não consigo falar. E tudo bem, dependendo da época que aconteceu, a criança ela tem muita dificuldade de entender o que está acontecendo dentro dela, dependendo do que ela escutou sobre sentimentos negativos, ela não vai nem conseguir falar porque acha que é negativo e não era para ela estar sentindo, mas ela ainda está sentindo. Então, vamos perceber isso nesse repertório. Outra coisa que pode acontecer no repertório infantil e virar um sabotador. 2 meses depois. Exemplo, criança que viveu na infância, que experienciou ver outras crianças fazendo trabalho escolar, alguma coisa ali para pai e mãe, e essa criança, por algum motivo, ou não fez esses mesmos trabalhos, não viveu essa experiência, ou porque não teve pai presente, ou mãe, ou era criado por avós, enfim, alguma coisa aí, tá? Isso é um exemplo para explicar algo que é maior, que você pode se encaixar na sua realidade. Essa criança que não teve essa experiência, ela ressentiu não ter vivido a experiência e ter ficado ali só vendo as outras crianças viverem aquilo. Ela queria ter vivido aquilo muito também, igual todo mundo. E sabe aonde que afeta esse sentimento de ver um coletivo fazendo algo que você não tá fazendo, e eu tô trazendo isso para um local da criança. Sempre lembrem disso, porque enquanto adulto a gente já tem outras percepções da vida, né? A gente consegue entender de forma racional algumas coisas. Essas questões de autossabotagem, elas estão no emocional. Então, você adulto pensa uma coisa, mas sente outra. E aí, essa criança, nesse momento que ela ressentiu, não está vivendo a mesma experiência do coletivo, afeta o pertencimento social. A sensação de não pertencer ao meio. E gera raiva, tristeza também, e uma vingança com as pessoas, com esse coletivo, com essa sociedade que tem o que ela não tem, o que ela não teve, tá? E aí vocês percebam nos movimentos o quanto é que muito ressentimento da nossa infância faz a gente levantar bandeiras, né? E que não tô falando que elas não são válidas, tá bom? Elas são válidas também. São válidas principalmente para a mesma sociedade que educa começar a mudar a forma como trata e educa essas crianças e olha para essas crianças e essa base social que é a criança, né, na escola, em todos os meios onde ela transita. Então, acho muito válido essas bandeiras, mas percebam o que tem atrás disso, que são feridas de não pertencimento social, de sentir que você não pertence, até não merecimento, viu, gente? Porque aí a criança não viveu e em algum momento pode começar a achar que nem merece, tá? E aí a contrapartida com a sociedade é essa: eu não sinto pertencimento, aí eu não me encaixo em nada, essas pessoas, elas não qual é a palavra? Não me compreendem. Eu esqueci, tem outra palavra pra isso, mas assim, não me compreendem, então, lembra da falta do sentimento de incompreensão da criança, que é o maior gatilho de raiva, né, face dessa terra, é o sentimento de incompreensão, sentir incompreendido. Então, essa sensação de incompreensão vai fazer de você alguém que tá sempre lutando por uma coisa, ou lutando com alguém, tipo um monstro. Essas pessoas que viveram isso não merecem, tipo, conversar comigo, elas não entendem a minha realidade. É real, às vezes não entende mesmo. Elas não sabem, mas só que aí a gente tá falando aqui do que sabota o seu crescimento,
que é a vingança atrás do ressentimento da criança. Porque uma coisa é você olhar e falar, cara, de fato, eu que vivi de uma realidade, essa criança que viveu outra, que virou esse adulto aqui, e ele não compreende o que eu vivi. Tipo, como que eu vou entender? Claro que tem todas as questões de empatia, tem, mas a gente não tá falando de se você sair por aí e mudar o mundo. Estamos falando da mudança que vocês estão se propondo a fazer com si mesmos. Então é olhar para esse local, dessa vingança e desse ressentimento de não pertencimento social. E aí eu gosto de chamar isso de toca-fitas. Emocional, mental, como você quiser chamar. Toca-fitas, porque um toca-fitas assim, gente, que tá só repetindo, tá? Pra fazer mais sentido. Então a gente tá sempre ali colocando no repeat uma mesma reação pra vida, a vida. E aí vem desse local de dor. Você já ouviu aquela frase que diz que gente ferida fere? Cara, uma das maiores verdades, assim, do universo. Gente ferida fere porque enquanto a gente tá ferido, a gente fica tentando reproduzir a nossa dor em nós e no outro. Na verdade, mais real, mais uma camada dessa verdade é que enquanto a gente ainda tá ferido e aí a gente tá sempre ressentindo essa dor, a gente de alguma forma quer externalizar, gritar pro mundo, resolver e vai ferir o outro pro outro sentir a mesma dor. Não tem aquelas discussões onde a pessoa fala, porque você não sabe o que eu vivi, o que pessoas como eu passam, o que não sei o que, tem mais é que passar o mesmo. Tipo, sério que a gente ainda tá nesse nível de consciência? Sério mesmo? Integração de sombras individuais fala disso. E aí vai chegar no patamar da sombra coletiva, que fala disso também. De olhar para esse local de ferida, de que gente ferida fere, que gente curada cura. Fatos. Enquanto eu estiver ferida, o meu discurso vai vindo de um local de dor e eu vou ficar militando, assim, falando a palavra que você quiser. A minha oratória vai ser de dor. E aí eu vou estar convidando todo mundo que tem a mesma dor que eu. Vamos, galera, porque o mundo tem que olhar para nossa dor. Tem, meu amor. A gente precisa ser mais solidário, mais empata, sim mesmo. Mas como é que a gente tá fazendo isso? Tá funcionando? Ou tá segregando? Ou a gente tá criando guerras de polaridades e pessoas que não tiveram as mesmas experiências, tentando fazer todo mundo ser igual, mas a gente é só semelhante. E a gente pode comunicar a partir do nosso local de fala, as nossas dores, o que a gente viveu, de uma forma mais gentil. E aí, olha eu de novo falando de gentileza. Boto fé que essa é, tipo assim, meu aprendizado pra essa jornada. Ser gentil. Eu falei no outro vídeo que eu levantei bandeiras. E ainda levanto, mas assim, o meu rolê hoje em dia é levantar bandeiras. Depois, isso é uma frase de uma amiga maravilhosa minha, a Evelyn, que ela falou um dia, olha gente, eu tô de saco cheio. Agora o meu rolê é levanto uma bandeira, depois eu olho pra essa bandeira, questiono essa bandeira, abaixo dessa bandeira, levanto outra, questiono a outra bandeira e por aí eu vou. Faz parte de se autoconhecer. Então assim, é por isso que eu falo, é legítimo você clamar por você, pela sua existência, por alguma dor sua, é legítimo você bradar por isso. Só que nem 8 nem 80, de novo, o caminho vai ser sempre o do meio. A gente vai entrar num local, vai compreender, a humanidade vai em algum momento ter que compreender que a gente tá falando, cada um do local da sua própria dor e gritando para ser visto, né? E para que notem e validem isso, mas às vezes não de forma gentil e não de forma que vai fazer o outro compreender, porque se eu chegar gritando para você, você não vai me entender nunca, né? Você vai, tipo assim, não vou entrar nesses méritos aqui, mas assim, trazendo para criança, de novo, sabe quando você não se sente compreendido dentro de uma relação, aí você fica lá na sua cabeça, tipo, cara, mas será que essa pessoa não tá vendo? Eu tô fazendo de tudo por ela, cara, tipo, olha como eu sou atencioso, atenciosa, isso e aquilo, aí nunca falou pra pessoa que
conversou sobre isso, que você demonstra afeto assim, você gostaria também de receber assim, se é possível pra ela, se qual é a forma que ela demonstra afeto, como que ela aprendeu. Já, tipo, não conversa, aí não comunica e fica querendo que o outro adivinhe, aí um dia a pessoa, você fica de saco cheio porque a outra pessoa não adivinhou e não te deu o que você queria, aí você começa a gritar, aí você começa a dar a birra por falta de compreensão e por raiva. É disso que eu estou falando. E aí eu indico para vocês dar um Google e ver um pouquinho dos vídeos sobre como pessoas feridas ferem. Gente, sério, vocês não vão se decepcionar. E aí também isso ajuda a gente a olhar para o outro com mais gentileza também, além de olhar pra gente com mais gentileza. Olhar pro outro e perceber que a pessoa... Ah, tá, eu vi o vídeo do Augusto Cury falando sobre isso. Eu botei assim bem rapidão enquanto eu tava me arrumando pra fazer essa aula. E aí ele tava falando que, deixa eu ver aqui, gente, eu anotei em algum lugar. Isso aqui é lá no Teatro da Vida, peraí. Ele chamou de teatro social e falou pra gente observar que atrás de toda pessoa autoritária tem uma pessoa também que se autocritica. Então, assim, gente que fere foi ferida. E, cara, quando a gente também vai estudar a história das pessoas que fazem, tipo, atrocidades e o que essa pessoa viveu na infância e tal. Nossa, enfim, são locais de dores e também locais que convidam à empatia. E não é para exigir nada de você, mais uma vez, gentil. Se hoje você não consegue compreender isso, tudo bem. Cara, teve uma época que essa mesma fala que eu estou transmitindo para vocês agora, eu escutei de pessoas onde eu busquei conhecimento de fontes, onde eu fui beber, né, do conhecimento para me autoconhecer, para o meu próprio despertar. E quando eu ouvi isso, eu falei, não quero saber disso não, eu não tenho que ser compreensiva, ninguém foi compreensiva comigo na minha vez, por que que eu vou ser compreensiva com quem faz essas coisas horríveis, nanana. Tá, beleza. Naquele momento, algo dentro de mim não tinha chegado nesse nível e tudo bem. Hoje eu sou muito gentil e agradeço aquela pessoa que levantou a bandeira dela, porque primeiras vezes a gente vai bradar pelas nossas dores para depois começar a, tipo, eu posso cuidar da minha dor, né? Não ficar gritando para outra pessoa cuidar dela. E aí depois disso, curada, eu posso comunicar e falar sobre isso de outras formas. Alguém colocou no grupo que existem muitas formas de falar de uma mesma coisa. Concordo muito, cara. Escolha sempre a mais gentil, escolha sempre a mais gentil, para não reproduzir o que aconteceu com você, para não reproduzir essas falas que apontam dedos e tal. O nosso maior medo de ser exposto é quando apontam dedos pra gente, joga pedra. E aí é outro símbolo para quando a gente é ferido na exposição ao coletivo. Então, a forma como a gente fala, tomara que nunca seja uma pedra sendo apontada para ninguém, um dedo, uma pedra sendo jogada para ninguém, um dedo sendo apontado para ninguém. E quando for, tudo bem, seja gentil. Algo em você ainda não foi integrado. E aí é um convite, tá? Vamos ver aqui, outro exemplo. Deixa eu ver o que eu anotei de exemplo aqui pra vocês de ferida de autossabotagem. Tadam. Olha uma coisa legal que eu anotei aqui, gente. Culpar a sua história nunca vai te trazer retorno positivo. Bom, pra gente também lembrar de que dentro disso, de quando você for vendo essas coisas em você, não fica se culpando, cara. Tipo assim, vai retroceder do mesmo jeito, não vai sair do lugar. Não vai ter retorno nenhum. Hoje eu falei lá na página sobre pensar os nossos pensamentos, que eles têm o poder de curar e o poder de envenenar, de fato. Por isso que a primeira aula foi gentileza, porque quando eu for olhar para locais em mim que ainda é doloroso olhar, eu não posso reverter a culpa que eu coloquei no outro pra mim, tá? E aí começar, tipo, caraca, é mesmo, eu sou muito, tipo, sei lá, eu fico despejando meus problemas nos outros, exigindo do outro, meu Deus, a culpa é minha, ai, socorro, vítima. Cara, ser vítima também dói, então, né, pera lá.
E aí esse é um convite para você investigar a sua história, não preocupar a sua história. Se te servir, fizer sentido para você, pensa nisso, em cada aprendizado, em cada situação que a sua criança viveu, como um aprendizado que você veio para viver, né? Nisso que é esse ciclo evolutivo. E essas coisas que se repetem é como uma prova que é sempre aplicada até que você passe. E para passar na prova, você não precisa ser perfeito, você não precisa tirar a nota 10, você só precisa tirar a nota suficiente para você passar. Então, assim, chegar no nível de consciência suficiente para aquilo não se repetir, para você ir para o próximo nível daquilo, para a próxima camada daquilo. Para mim, não tem absoluto de nada, pelo menos não aqui nessa existência. Então, eu vejo tudo como camadas, isso me ajuda a ir num fluxo mais leve comigo, com a vida, com os meus aprendizados. Então, por exemplo, lembra aquele vídeo que fala de a situação tá repetindo, até que um dia você, bum, desperta. Gente, isso aqui não tá legal. Essa repetição aqui, tipo, de novo eu num relacionamento desse jeito, vivendo a mesma coisa, de novo eu batendo a mesma tecla. Aí é na hora que você desperta e fala, preciso fazer alguma coisa pra mudar. Ou você desperta para o aprendizado. O que eu preciso aprender com esse rolê aqui? Tipo, tem uma coisa, porque eu tô toda hora aqui. Aí eu mudo uma coisinha ou outra, mas ainda não é isso. No dia que você desperta, e aí investiga melhor a sua história, investiga melhor esses locais, esses ambientes, os ciclos que você atrai, e começa a compreender dentro de você o aprendizado, não repete mais. E se aí você, em outro momento, você chegar no nível de voltar para aquela mesma questão, vamos supor, da comunicação. Aí você aprendeu a se comunicar de forma mais assertiva. Muita coisa melhorou. Aí em um outro momento você já vai aprender, você já vai receber uma outra prova para você subir um outro nível e acessar uma outra camada sobre a comunicação. Tipo, agora você está aprendendo que dá para se comunicar, que dá para você se encorajar. Hoje, enquanto adulto, pai e mãe da sua criança, você vai ensinar para ela, caso ela não tenha aprendido, a se comunicar. Comunicar não é só falar, também envolve ouvir, tá? Tipo assim, na hora da comunicação a gente tem que estar aberta a ouvir o que o outro tem a entregar como resposta do que a gente comunicou e a perceber essa resposta, ler essas respostas. A gente também se fecha muito para as coisas óbvias que a outra pessoa dentro das nossas relações nos entrega. E aí fica mascarando tudo, e hoje eu vou falar de máscara também. E depois fica tipo, mas eu não percebi, não percebeu ou não quis perceber? Foi cômodo não perceber. Aí vai se colocando numa situação e permitindo, esperando um milagre, uma magia acontecer em relação ao outro, uma grande mudança, e depois se decepciona e se frustra, tá? Então, vejam esses aprendizados como camadas. Nunca vai haver culpa, você não precisa de culpa. Talvez você já tenha sentido ela tempo demais, então vamos tentar ser mais gentil em não ficar colocando peso, mais peso do que já tem, tipo, mais culpa, mais rancor, mais mágoa, e mais rigidez, e mais controle. Não, tá? Já teve o suficiente. O que eu posso tirar aqui de aprendizado desse rolê, tá? Naquele momento lá, era esse nível de consciência que eu tinha, respeito. Gente, seja gentil com você, respeita aquele momento, que talvez você não teve repertório suficiente, ou você não tinha idade suficiente. Cara, coisa da criança vem muito desse local, era uma criança. Então hoje você tem a oportunidade de falar com esse aspecto da sua psique, que movimenta o seu emocional e movimenta a sua vida, e falar, olha, então, lembra lá o exercício da morte e renascimento? É isso. Toda vez que vocês conseguirem encontrar esse local e esses pensamentos infantis, as ações infantis, a birra, senta e conversa. Eu percebi que, na verdade, a gente está buscando um reconhecimento disso aqui. Será que a gente consegue comunicar isso para o outro? Como que a gente pode comunicar isso para as pessoas? E vai se ouvindo, vai se conhecendo. Se conhecer a grande, tipo, sacada dessa jornada toda, e acho que de qualquer outra jornada na vida, sempre vai parar nesse ponto do autoconhecimento, porque a partir de mim eu vejo o mundo. Sinto diferente, experiencio diferente, a mudança de fato acontece.
Uma pausa para encontrar uma citação de algo que eu ouvi uma vez aprendendo sobre criança interior e acho que se encaixa muito aqui e agora. Olha, diz assim: quando você trabalha a criança interior, você tira uma casca que você achava que era a sua personalidade. E meu Deus, como que isso faz sentido? E é isso que eu quero que vocês, tipo, coloquem num post-it, tá? Para você entender a importância desse trabalho, de qualquer outro caminho que tu for percorrer para se autoconhecer. Primeiro de tudo, que você merece esse mergulho profundo dentro de você para encontrar e permitir que partes suas que você desconhece ou desconheceu pelo caminho da sua trajetória até hoje venham à tona novamente, você reconheça elas de novo. E a sua criança também merece a sua atenção, porque ela é uma parte de você, uma parte da sua psique. E aí, é isso, esse rolê de... Eu vi, quando eu li essa frase, e aí eu pensei assim, cara, tem muito a ver com aquela meditação do ovo lá, tipo, do ovo, não, da parte da meditação que fala do ovo, da meditação do útero, era isso que eu queria falar. E aí tem a parte que, eu nem lembro, acho que fala pra você sair do ovo, né, tipo, sei lá, sair. Eu acho que tem isso sim, tenho quase certeza. É que eu só fiz uma vez, inclusive, quero fazer a segunda hoje. E aí fala pra você sair. E eu, cara, quando ele falou isso, de você, quando você, né, trabalha a criança interior, você dá essa permissão pra retirar a casca que você achava que era você, cara, uma das maiores verdades que vocês vão experienciar na vida. A gente, quando a gente vai nessa busca de autoconhecimento e vai se descobrindo, você começa a se desassociar de uma identidade que deram pra você, do que disseram que você é, que você era, como você tinha que ser ou como você tem que ser para existir no mundo, para estar na sociedade, para ser aceita, para ser amada, para tudo que te disseram que tinha que fazer e tudo que em algum momento você achou que tinha que fazer para ser amado e foi lá e fez, né? E aí colocou como uma máscara, tipo, uma máscara que você inventou para receber o amor que você tanto quis, aquele mesmo amor que aquela criança quis lá no início e viu que de um jeito não dava, então eu tento de outro e por aí tal. Inclusive, é um convite para vocês lerem o post das máscaras, as feridas da criança interior e as máscaras, né, que a gente vai construindo para receber o que não recebeu e com base na ferida. Cara, isso é, tipo, muito bom de acessar. E aí, vocês podem ler lá no feed. Eu vou mandar o link no grupo para vocês lerem. E depois, quando terminar essa jornada, as pessoas que não participaram da primeira jornada, eu vou mandar o link de todas as aulas da primeira jornada, porque lá eu falava dessas máscaras. E aí tá. E aí a gente vai construindo essas máscaras, né? Essa criança construiu, você construiu nos momentos da sua vida em que você foi ferida. Máscaras que são proteção e máscaras que são via para conseguir esse reconhecimento, esse amor que ela tanto buscou, que você tanto busca, que é acolhimento e tal, e validação. Só que enquanto você não observar da onde que vem essas máscaras construídas e se é a partir de um local de dor, se elas foram inventadas para você performar e coexistir no mundo de uma forma que desce, sabe? Tipo, se não dá para ser eu mesma, então eu vou tentar desse jeito aqui. Então eu me invento desse jeito aqui, aí eu recebo o que eu quero. E aí você nunca vai sentir que você é amada de verdade, você nunca vai sentir que você recebe afeto de verdade por ser quem você é, justamente por você não estar sendo quem você realmente é. Então a jornada do autoconhecimento é um convite para você ir tirando cada máscara que você teve que vestir para receber afeto e amor e todas as coisas boas que você quer, porque senão nunca você vai sentir que isso é verdadeiro, e sim pelo que você inventou, ou pela barreira que você tem que colocar, tipo, sabe, sempre alguma coisa à frente do ser, que é a essência,
para receber aquilo que viu que não dava para receber sendo si mesmo, ou aprendeu que não dava para receber sendo você mesmo. Então é uma grande descoberta de si mesmo e de quebrando essas casquinhas do ovo para, tipo assim, dar à luz a sua própria essência. E mais do que dar à luz, porque ela já existe, é abrir espaço para ela acontecer. Então, abrir espaço para ela vir à tona. É como sair do ovo mesmo, tipo, vir ao mundo. E aí eu quero que vocês olhem com essa perspectiva também, que vai fazer muito, 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 muito bem pro coração de vocês e pro processo mesmo da cura e de olhar para as feridas com a tal da gentileza. Tenho mais uma frase que se encaixa e vou usá-la para finalizar essa aula, que é da Júlia. Ela fala sobre esse rolê da personalidade, da máscara, né? Do autoconhecimento, que é parir a si mesmo. E ela diz assim: se você tá lutando para ser do jeito que você tem sido, de repente, esse não é o jeito que você é. Porque ser quem você é não vai ser difícil em nenhum espaço-tempo. Porque foi isso que você veio fazer aqui. A única coisa que tu veio fazer vai ser difícil, tu acha mesmo? Ser quem você é não é travar batalha nenhuma. E é por aí que a gente percebe. Se estiver sendo difícil para você existir, e você tá travando uma luta, quer porque você acha que ser quem você vai gerar crítica, ou porque você aprendeu que ser quem você aí você vai ser rejeitada, aí você vai ser abandonada, quando você, sendo quem você é, que você experienciou isso, né? Ou porque ser quem você é gera vergonha, ou ser que você não é bem aceito, e aí você não tem encaixe pra você no mundo. E aí, gente, ó, tá vendo? Só isso aqui gera vários sabotadores do teu crescimento. E desse parto, que é parir a si mesmo todos os dias. Permitir que você seja como você é. Ser quem você é vem de um local de espontaneidade. Não vai ser difícil. E aí é todo segundo te convidando justamente para isso. Será que não faz sentido o que tantos avatares que pisaram nessa terra falou sobre ser você mesmo? Só seja você mesmo. Toda vez que tiver um conflito no rolê de ser a si mesmo, aí você pode olhar para esse local como um local de aprendizado, um local de cura, um local de retirada de qualquer coisa que você construiu em nome de ser outra coisa para receber reconhecimento e qualquer nutrição do externo. Seja ela qual for, receber, sentir respeitada, por exemplo, tipo, construir uma máscara que me proteja disso, me proteja daquilo, aí vai me afastando de quem eu sou, mas aí também as pessoas vão estar amando aquilo que eu construí para poder agradar elas mesmas, então não vai ter amor e tarará. É esse o ponto. Pensem sobre isso, reflitam. Eu teria muita coisa para falar, mas eu quero deixar assim mesmo, desse jeito, meio acabado pela metade, para gerar esse ponto de reflexão. Ser quem você é nunca vai ser difícil. E aí, todo dia, você é convidado a ser um pouco mais do que você é. A tirar um pouquinho mais, a polir um pouco mais esse diamante. Para reluzir. A olhar um pouquinho mais para qual lixo que jogaram na sua psique. Para as coisas que você foi se identificando pelo caminho, que na verdade não são você. Não é você. É uma identidade que veio de fora. Então você está se descobrindo. Você está gestando a você mesmo, um pedacinho de você todos os dias. E tá abrindo o olho todo dia para enxergar a própria luz. Para falar de um local de essência, de um local de autenticidade, que é o local da cura. Do não sou mais ferida. Não tenho mais máscaras que construí baseadas em feridas nenhuma. Eu sou bem assim mesmo. E aí quando alguém me amar vai ser bonito, porque ela tá realmente amando quem eu sou. E é aí que tá a beleza de se autoconhecer.
Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vou terminar assim, daqui a pouco eu vou gravar as outras aulas, então eu vou enviando, aí vocês vão vendo, eu vou acabar puxando, tipo, o fim dessa com o início da outra, pra ir costurando e tecendo os sentidos pra vocês, tá bom? Então, gratidão por quem me ouviu até agora. Vamos estar atentos aos nossos autossabotadores, pensar sobre isso, o que faz sentido para vocês, o que não faz também. Tá de coração aberto para receber as ferramentas. E, gente, falando em ferramenta, vou aproveitar para falar uma coisa muito importante. Vocês podem se sentir sobrecarregados, alguns de vocês, com exercícios, tá? E aí, o que eu peço para que vocês façam nesse momento? Se sentir sobrecarregado, não faz, guarda para fazer um outro momento, tá? Os gritos que a gente dá nisso de birra, nisso de... Igual eu tava falando pra vocês, chegou a hora que eu falei, não quero escrever, não escrevi. E aí depois eu escrevi no outro momento e foi muito bom. Mas eu não ia me forçar a uma coisa que, né, meu corpo tava falando que não, e eu não queria, o padrão mental, às vezes porque teve um dia estressante, às vezes porque a cabeça já tá muito cheia, N motivos, mas se respeitem o tempo. E sabe o que eu indico que vocês façam? Mais uma ferramenta? Meditar, silenciar. Se autoconhecer é o quê? Estar com você. Os encontros que você fará é para estar com você. Os acolhimentos que você está se propondo é para estar com você. É para se ouvir, é para dar voz para essa fonte que está dentro de você, que é a essência, que é espontâneo, que é criativo. E aí deixar fluir, e aí se percebendo mais, e se percebendo com sensibilidade, que é o que o processo terapêutico ele conduz. Então, quando você sentar para meditar e fechar os olhos, você vai estar com você mesmo. E aí é relaxamento. Algumas pessoas, algumas crianças, né, dentro dessa jornada estão pedindo, tipo, chega de tanto conhecimento, chega de tanto, tipo, análise, chega. Caracas, meu. Nossa Senhora. Relaxa. Chega. A gente precisa, tipo, relaxar. O tempo que você tá precisando pra você, às vezes, é silêncio. É de... respira, para, sabe? Então, por favor, se você sentir que você tá, tipo, fadigado, que não quer, não faz. Mas não deixe de usar uma ferramenta. Usa essa da meditação. Faz silêncio e se olha com os olhos de dentro. Olha para dentro. Começa a se perceber. Sente seu corpo, percebe seus pensamentos, a repetição deles, a não repetição. Escuta aí o que o seu toca-fitas mental tá tocando, o que o seu toca-fitas emocional tá tocando, o que você tá reproduzindo. E o que dá pra jogar fora, o que dá pra ficar, enfim, só se escuta, às vezes é só parar, tipo, que vida frenética, pausa, Relaxa. respira, e é isso, tá? De novo, grata, beijo a todos, daqui a pouco eu mando mais exercícios no grupo, e aí os exercícios que eu vou enviando lá, quem for conseguindo fazer, faça. Os que é importante eu vou estar sempre pontuando. E principalmente os que tem que realizar no encontro, tá, gente? É sempre importante. E os outros, assim, que você sentir que dá pra fazer em outro momento, faça em outro momento. E até eles serão ferramentas para vocês no pós-jornada. Quando vocês estiverem mais tranquilos, quando vocês estiverem, tipo, num momento de que, cara, que ferramenta pode me ajudar aqui agora? Aí vai lá, procura algo que já foi indicado na jornada e vê se ressoa, usa para te auxiliar, tá bom? É isso. Até a próxima aula.